Vamos começar com a aula de hoje, que vamos falar do verbo to be, o famoso ser e estar, aquele que todo mundo fala, que já viu na escola ou já viu em algum lugar. Basicamente é o verbo que a gente precisa iniciar nossos estudos no inglês, porque ele vai ser utilizado para começar as nossas frases em inglês, a nos expressar, enfim. O verbo to be, ele é um dos verbos mais importantes do inglês e tem formas diferentes dependendo do sujeito e do tempo verbal. Falando do tempo verbal atual e só divulgando também o que ele é, né, de forma positiva, então, positive forms do the verb to be. Então, basicamente, a gente sempre tem que lembrar que o verbo to be, ele tem como auxiliar do sujeito o am, o is e o are. Para poder falar um pouco desses três, né, desses três tipos de formas, nós também precisamos conhecer os sujeitos, que no português é eu, você, que também existe no Brasil. No Brasil, no inglês. Desculpe. Então, vamos começar aqui pelos sujeitos. Então, nós temos os sujeitos no singular, que é o I, que é eu, né? Eu. You, você. He, ele. She, ela. It, que pode ser ele ou ela. We, nós. You, vocês. They, eles. Então, em verdinho ali, o we, you, they, eles são sujeitos no plural. Então, eles falam de mais que uma pessoa só. Já o em vermelhinho, o I, you, he, she, it, ele fala apenas de uma pessoa no singular. Notem que you, ele pode ser usado tanto pro singular, tanto como o plural. Então, você e vocês, ele não muda, ele continua. E a sua conjugação, inclusive, é a mesma. Então, o I, ele sempre vai casar com am. I am. Que significa eu estou, eu sou. O you sempre vai casar com are. Sempre. E ele pode significar, né? Você está, você é, ou vocês são e vocês estão. Então, ele pode ter esses quatro significados. O he, o she e o it, eles são diferentões para o resto do inglês. Então, eles três terão a conjugação is. Então, he is, she is, it is, que significa ele é, ele está, ela é, ela está, e assim por diante. Olhando para o lado plural da coisa, nós temos o we are e o they are, que também concorda com o are ali do plural. Nesse caso, o we, ele significa nós estamos, nós somos. E o they, eles estão e eles são. Então, ele pode ter esses dois tipos de significado. Falando um pouco também, né, do verbo to be, ele muda, né, conforme o sujeito, que nem a gente disse. E além disso, a imagem acima mostra também a forma de contração entre o pronome e o verbo. Então, por exemplo, o am, aqui ele já mostra em forma de contração, né? Mas basicamente o I am, ele é o I e o am separado. Então, né, o sujeito, a gente tem aqui todos os significados, né? I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, ele, ela, neutro, we, nós, you, vocês, vós, they, eles, elas. E temos o to be para cada um, que é o am, are, is, are. E a grandeza, que eu citei acima, que é singular ou plural.
Alguns exemplos de aplicação do to be. Então, por exemplo, quando eu for falar de origem, eu utilizo, né, o to be. I am from Brazil. Eu sou do Brasil. She is in the room. Ela está na sala. You are a dancer. Você é uma dançarina. Então, esse é um verbo que a gente vai utilizar muito, porque vai falar das nossas origens, vai falar de características que as pessoas são, vai falar de profissões, vai falar de origem, enfim, o verbo to be, ele é o verbo mais importante para conseguirmos realmente desenvolver todo o restante do inglês. É isso. Essa foi a aula de hoje. Tchau, tchau.